O Barba Azul, ele ensina a gente a reconhecer o nosso predador interno e encontrar um lugar que o possa conter. A Vassalissa e a Baba Yaga ensinam a gente a refletir sobre o que precisa morrer em nós para a gente continuar evoluindo. E os Sapatinhos Vermelhos ensinam a gente a não se deixar morrer. Olá! Olá, eu sou a Camila Dorásio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vai Pela Sombra. Hoje nós falaremos sobre um dos contos que, pra mim, desde a primeira vez que eu li, me marcou muito, que é o dos Sapatinhos Vermelhos, né? A preservação do self, a identificação das armadilhas e arapucas. É muito difícil, gente, é muito difícil a gente identificar, é muito difícil a gente não cair, porque a gente pode até identificar, mas aí a gente cai mesmo assim, mesmo identificando. Então esse conto é pra gente lembrar que nem tudo que reluz é ouro e que o mesmo vermelho que é vida é morte. Era uma vez uma menina órfã que perambulava pelas florestas próxima a uma vila. Ela usava roupas doadas, alguns trapos e não tinha sapatos. Uma vez, de tanto andar e machucar a sola dos pés, ela foi misturando alguns paninhos e conseguiu fazer à mão sapatinhos vermelhos de camurça. Eles eram simplórios, mas ela se sentia tão rica quando estava usando eles. E uma tarde, depois de muito caminhar e perambular com seus sapatinhos vermelhos, passou por perto dela uma linda carruagem dourada, como da Cinderela. E dessa carruagem desceu uma senhora, toda na estica, super arrumada, toda fina, bastante velha, rígida, lábios finos, um olhar penetrante, mas um pouco confuso. E ela falou para a menina: "Oi, você não quer ir junto comigo para minha casa? Eu posso cuidar de você como se você fosse minha filhinha." E a pobre menina, morrendo de frio, morrendo de fome, pensou: "Mas é claro, né? Como não? Vou ter uma casa, enfim." Foi junto com a senhora. Chegando na casa da senhora, ela tomou banho, deram para ela roupas novas, um vestido de lã e lindos sapatos pretos reluzentes. Ela se sentiu lá enfatiotada e perguntou: "Onde estão as minhas roupas e os meus sapatinhos?" E nesse momento a senhora respondeu: "Naqueles trapos, bom, aquilo estava sujo, estava velho demais, foi queimado e não restam nem as cinzas." E ela ficou num conflito interno entre uma mistura de gratidão por reconhecer que ela estava ganhando tudo que ela nunca teve, comida, roupas, tudo, mas uma dor muito grande por ter perdido principalmente aqueles sapatinhos que ela gostava tanto, que faziam parte da história dela. Ela sentiu como se uma parte da identidade dela tivesse sido também queimada junto com as suas roupas. E ali começa mais incandescentemente um buraco, uma fome. Mas, olhando ao redor, vendo tudo que estava disponível para ela, ela pensou que dava para viver com aquilo. E seguiu. No outro dia, a senhora, percebendo que a menina estava em idade de se crismar, convidou ela para escolher sapatos próprios para a ocasião. E elas foram lá num sapateiro antigo da cidade. Chegando lá, ela olhou para a vitrine e viu lindos sapatos vermelhos, mas um vermelho tão vivo, aquele vermelho do esmalte Rebu, misturado com a embalagem do Kit Kat, com maçãs de amor. Era um vermelho assim realmente lindo. Ela ficou encantada. E, se favorecendo da vista fraca da senhora, ela, em parceria com o sapateiro, conseguiu engambelar a velha e levar os sapatinhos vermelhos no lugar dos pretos que a velha queria escolher. E lá foi ela, toda faceira, com a caixa de sapatinhos vermelhos, e as duas foram então para a Eucaristia, para a missa. Quando ela chega na igreja, tem um guardião que olha para os sapatos dela e fala: "Mas que belos os seus sapatinhos", e dá uma piscadinha para ela. E ela
entra e todas as pessoas, lá do primeiro banco até o final, ficam olhando para aquele sapatinho dela. O padre começa a eucaristiar, o coro começa a cantar, as hóstias começam a se hostiar, mas todos só têm olhos para os sapatos da menina, inclusive ela mesma. Ela tá endoidecida, embevecida, ciente de que não há nada no mundo mais belo que os seus sapatos vermelhos. Até o final da missa, lá na segunda leitura de Paulo, a velha já sabia que a sua protegida estava com os audaciosos sapatos vermelhos. E ela sai da igreja puxada pela orelha, assim, a velha falando: mas tu nunca mais me usa esses sapatos vermelhos, mas que pouca vergonha, o que os outros vão pensar? Me dê esses sapatos e volte para os sapatos pretos. E a menina, então, muito triste, né? Voltou para casa e ela continuava naquele conflito entre reconhecer tudo que estava recebendo ali, mas também perceber que ela tinha que se comportar de certa forma, não era de graça tudo aquilo, né? Ela tinha que falar, só se perguntassem a opinião dela, tinha um jeito certo de andar, um jeito certo de comer, hora para tudo. Então, entre a possibilidade de coisas ofertadas e a castração, ela ficava ainda mais tentada a sentir de novo a alegria disponível pelos sapatinhos vermelhos. E no domingo seguinte, tinham que ir para a missa de novo. E ela aproveita um descuido da senhora, vai lá, pega a caixa e calca de novo nos pés os sapatinhos vermelhos. E vai faceira, ela coloca e ela sente uma alegria no coração, assim, um êxtase, uma euforia até. E elas vão faceiras lá e tá o mesmo guardinha na porta da igreja, e dessa vez ele dá uma leve tamborilada nos sapatinhos, na sola do sapatinho da guria. E ele fala: que você fique para o baile, e dá uma piscadinha de novo. E ela entra faceira, sentindo assim um leve movimento até nos pés, e mais uma vez ela é a causa do caos e da fofoca da missa. E quando eles estão saindo, a velha brava mais uma vez olha para ela e ela sente um movimento nos pés e um impulso para dançar. E ela sai dançando bem feliz. E ela dança uma valsa, ela dança um tango, ela dança um funk da Anitta, e ela dança um axé, ela dança um pagode, ela tá se divertindo com aquilo, só que ela percebe que não consegue muito se controlar. Mas aí o cocheiro da véia e a véia seguram ela, tiram os sapatos à força, os sapatos saem ainda um pouco tripidantes do pé da guria e vão pra caixa de novo. E dessa vez a senhora ela é um pouco mais rígida. Ela fala que, de uma vez por todas, esses sapatos demoníacos, eles estão proibidos, e que ela se contente com isso. E ela sente uma dor no peito, ela sente um vazio, ela sente que de fato não existe razão para viver sem os sapatos. Ela fica obsessiva pensando neles, não importa o que ela tá fazendo, ela fica assim, de pano de fundo, pensando nos sapatos e como pegar os sapatos, a ponto de que o destino quis que a velha caísse doente, e os médicos foram lá cuidar dela, né, ver o que estava se passando. E ela aproveitou a doença da velha para se distrair, né, já que estavam os médicos lá, e ela conseguir pegar de novo a caixa com os sapatos. E quando ela coloca os sapatos, ela pensa que ela tá viva de novo. Mas aí os sapatos, eles já começam a dançar um pouco mais rápido. E ela sai dançando loucamente pelas ruas da cidade, ela sai dançando loucamente pelos bairros mais distantes. E aí ela quer parar e ela percebe que ela não consegue, e de repente ela passa pela igreja. E aí um espírito protetor lança uma maldição. Ele diz: você vai dançar até que o seu corpo se esvaia. Você vai dançar até que o teu espírito se parta. Você vai dançar até que te sobrem os ossos ou nem os ossos, e que as tuas tripas sejam feitas em frangalhos. E você vai dançar até que o teu corpo e a tua história sejam uma maldição. A ponto de que quando você chegar da casa das pessoas para pedir ajuda, elas temerão que recaiam sobre elas o teu destino. E elas fecharão as portas e as janelas para você. E antes que a menina pudesse pedir ajuda para esse espírito, pedir piedade, pedir proteção, pedir exorcismo, os sapatos já levaram ela para longe e para florestas. E ela foi dançando e tamborilando e sendo levadas pelos sapatos, noites e dias, em chuvas e sol. E quando ela não aguentava mais a desgraça dela, ela percebeu que estava próximo da casa do carrasco da cidade. E quando ela foi se aproximando, o machado do carrasco tremeu
na parede. E ele abriu a porta. E ela falou: Carrasco, pelo amor de Deus, tu pega teu machado, corta os meus sapatos, me livra dessa maldição. Eu quero ajuda, eu não aguento mais. E o Carrasco foi lá, pegou e cortou os lacinhos, né, a fivela do sapato dela. Mas pra tristeza da guria, os sapatos continuaram presos aos seus pés. E então, num desespero, ela pediu: Carrasco, eu sou mesmo uma desgraçada. Eu não mereço viver. Eu não mereço. Por favor, corte os meus pés. Eu não aguento mais dançar. E foi o que o Carrasco fez. Ele pega o machado e corta os pés da menina, que fica então aleijada e assume um destino de perambular, sobrevivendo como uma criada aniquilada. Bom, inicialmente eu fiquei bem mexida com esse conto, mas eu não entendi nada dele. A primeira vez que eu li, falei, mas não entendi qual é a do sapato vermelho. Mas algo dentro de mim entendeu. Depois, quando eu digeri tudo que estava aqui, reli agora, né? Eu acho que o principal de tudo é entender o que é que significa essa questão do sapato vermelho. Que na verdade, é aquilo que alimenta a nossa alma. É algo que a gente não pode perder de vista. Mas existem muitos sapatos vermelhos. Existem aqueles que a gente faz, que cabem perfeitamente aos nossos pés e que, esteticamente, não são os mais bonitos. E existem os sapatos vermelhos que são vendidos por aí. E eu acho que pra mim faz muito sentido partir do pressuposto de os pés são a base, são a mobilidade, são a liberdade, são o que me conecta com a terra, com o concreto, com a vida e me permitem me locomover na vida. E os sapatos, eles são a proteção, eles são as formas que eu vou encontrar para me proteger, para continuar caminhando com segurança, para poder continuar caminhando e caminhando com segurança, sem me retalhar pelo caminho. E eu posso desenvolver formas de criar essas bases, essa segurança de uma forma saudável, que eu vou desenvolvendo os meus recursos e eu aprendo a me proteger, ou num estado de extrema vulnerabilidade, eu posso procurar ou atalhos ou formas que eu acredito que eu estou me ganhando uma proteção, ganhando o que eu preciso, ganhando essa mobilidade, mas que na verdade vai ser minha prisão. Porque para e pensa. Quando você faz um sapato, o seu sapato, com o material que você tem disponível, seja tricô, crochê, tecido, camurça, couro, quando você faz o teu sapato, ele pode parecer mais frágil do que um sapato que você compra, que foi feito por outra pessoa, que foi feito por uma máquina. Você compra e sai por aí, e sai para sua jornada na vida, e sai pela floresta, e o teu sapato tem um rasgo, porque é natural. Você caminhou muito tempo. Na floresta, você tá no meio do nada. Quando você faz o teu próprio sapato, você sabe como fazer para remendar. Quando você compra um sapato, você tem que levar no sapateiro para que ele remende. E no meio da floresta, no meio do nada, qual é o sapatinho que vai te levar mais longe? Aquele que você tem a propriedade de saber recuperar. E nessa história também tem um símbolo que ela não faz com um material que ela encontrou aqui agora, nesse lugar. Ela vai coletando ao longo da caminhada, ao longo da jornada, os materiais com o qual ela vai fazer os próprios sapatos. Então, quando eu metaforicamente faço meu sapato, significa que eu tô caminhando na vida, recolhendo a cada dia aprendizados, ensinamentos, materiais para construir o meu sapato. E só eu conheço o meu pé, só eu conheço o meu joanete, a minha unha. Então, por mais que eu vá comprar um sapato caríssimo de 10 mil reais, feito com o melhor material do mundo, a pessoa que fez, ela não conhece meu pé. Ela não conhece exatamente os meus formatinhos. Então, fazer um sapato feito à mão também fala de construir o que só no fundo eu sei que eu vou usar sem me machucar. Quanta gente já comprou sapato lindo e que não consegue usar de tanto que dói os pés? Que, na verdade, só aumenta a dor da nossa base, né? E outro ponto importante que eu acho é que todos nós nascemos com uma fome. Todos nós temos... Porque se não tem fome, se não tem essa insatisfação,
a gente não iria nem se locomover na vida, né? O que gera movimento é a falta. Então, o problema não é ter uma fome na alma. A fome na alma, ela nos faria querer viver, buscar recursos. Mas quando essa fome, ela é ignorada, ou ela é alimentada com coisas que não de fato me nutrem e me saciam, essa fome, ela começa a me devorar por dentro. E é nesse momento que ela começa a me devorar que eu vou perdendo a minha energia criativa, achando que eu tô encontrando coisas que me fazem sentir viva. Que é o que a gente mais vê no consultório, né? Quando tu pergunta, quando alguém começou com um grande problema que tem hoje, geralmente a resposta vai pro sentido de aquilo me fazia sentir viva. Eu comecei a fumar porque naquela tragada eu me sentia viva. Eu comecei a trair porque naquele flerte eu me sentia viva. Eu comecei a comer escondido porque naquele momento eu me sentia viva. Eu comecei a trabalhar 60 horas por dia porque ali eu me sentia viva. Então, quantas vezes a gente se aproxima da morte na ilusão de que a gente está se sentindo vivo? Esses são os sapatinhos vermelhos demais. Quando você, por ter essa fome original não reconhecida, qualquer coisa que pareça você sentir a saciedade, né? Faz com que você devore. O que é esse devorar? É o instinto sobre você tomado pelo instinto. Porque a fome é instintiva. Qualquer ser que viva sobre a face da Terra sente fome por questão de sobrevivência. É o que nos move realmente. Mas quando a gente é tomado por isso e tomado pelo instinto, sem pensar, né, o que é que vai me nutrir e não só o que é que vai me entorpecer e matar essa fome, a gente é tomado. A gente fica desvairada, a gente sofre horrores, porque é momentâneo. E você vai precisar sempre de mais, e de mais, e de mais, e de mais. E a Cami, ela falou uma palavra sensacional, quando ela começou a falar, cuidado com aquilo que é vermelho demais. Gente, aqui vai uma desilusão. O fato de a gente precisar de qualquer coisa demais já é um sinal de fome da alma. Já é um sinal de que algo não tá certo com você. E olha a troca semântica que a gente pode fazer. Quando tu busca por algo que seja demais, um amor que é demais, uma sensação que é demais, dinheiro demais, beleza demais, na verdade tu vai cair num ciclo de precisar de mais, de mais, e tu vai se tornar prisioneiro dessa eterna satisfação. Porque não existe o demais. A busca pelo demais já é um sinal de que os instintos estão danificados, de que já teve vida de menos e de menos. E aqui eu acho bem importante a gente falar um pouquinho sobre instinto, porque a Clarissa, ela coloca muito, eu até vou ler aqui bem no comecinho do capítulo. Só um adendo, gente, antes de mais nada. Leiam esse capítulo. A Clarissa coloca vários e vários pontos, várias coisas. Ela fala sobre estar no fundo do poço. Ela fala sobre 1 milhão de coisas que eu acho que vai ser muito útil pra vocês. A gente não consegue abordar tudo aqui, tá? Mas o que eu queria falar sobre essa questão do instinto, né? De retornar à sua própria natureza selvagem, não é colocar tudo pra fora do jeito que tá. Entrar no seu mundo interno e escancarar as portas e foda-se, o mundo vai ter que aceitar meu mundo interno do jeito que tá porque eu sou assim. Não. O trabalho que a gente precisa fazer é refinar os instintos ao estado natural, né? Mas de uma maneira onde esse instinto ele seja transformado, tá? Eu fiz algumas anotações aqui sobre a teoria, né? Porque essa sou eu. Então, assim, o próprio Jung diz, né? Isso que nós chamamos de instinto é a dimensão manifestada do arquétipo. É o modo do arquétipo na nossa vida. E a repressão ou a contenção de um instinto é, por exemplo, quando eu tô com fome e eu não como, porque a sociedade diz que eu tenho que ser magra. A repressão de um instinto ou a contenção de um instinto é muitas vezes a anestesia através da bebida, do sexo, das drogas, né? Vai tentar conter
o teu instinto quando você tá apaixonado por alguém, né? É só amarrando. E é incontrolável. Só que quanto mais tempo ele ficar lá preso e amarrado, mais força ele vai ganhando. E ele vai arrebentar as correntes. E quando arrebentar, vai causar um maior estrago. Então, o instinto, né, segundo Jung, ele não deve ser reprimido, mas ele deve ser modificado. Reprimir e libertar o instinto não são os caminhos. A psicologia analítica vai ter que, né, o objetivo, né, é encontrar um caminho intermediário. Então, assim, o instinto é a forma de atuação do arquétipo no mundo. E por detrás de um instinto básico tem um arquétipo. E é esse o nosso trabalho, né? Reconhecer e transformar. O instinto, ele quer se satisfazer. E muitas vezes são tão fortes que a nossa moral e a nossa ética não são suficientes para conter. A gente sabe que a gente não deve fazer. Mas o instinto, a gente tá com tanta fome, que não tem como. E a nossa sociedade atual, ela quer domesticar os instintos, ela quer reprimir. Coloca lá pra baixo, finge que você não tá com fome. Vai tomar um copo d'água quando você tá com fome. Então, chá assim, com sabor de doce. Um chá com sabor de doce, né? Então, assim, a nossa vida, hoje em dia, é uma vida numa civilização que ela reprimiu o instinto e não transformou o instinto. E aí entra toda essa questão do homem genérico que o Jung vai dizer. Que aqui no mundo, aqui fora, a solução imediata, né, é amarrar o instinto. Então vai tomar sibutramina para não ter fome. Mas só que o nosso trabalho é que a gente tem que desamarrar esses instintos, ou toda a nossa vida criativa vai morrer junto. Eu acho que tudo começou quando nós, humanos, acreditamos mesmo que era possível negar o corpo. O corpo enquanto representante máximo dos nossos instintos, porque se a gente for pensar, o que são os instintos, né? O instinto de gozo, né? De sexo, a fome, o instinto de poder. E a individuação, que pro Jung também é um instinto, né? Então, a gente tem tudo isso, só que isso se manifesta no corpo. Quando eu não tenho consciência intelectual, ninguém me ensinou que esses instintos existem. O meu corpo me diria. Uma criança, né, ela já... Ninguém precisa ensinar ela a fazer cocô, ninguém precisa ensinar ela sobre Édipo, ninguém precisa ensinar ela que ela tem fome, ela vai chorando e buscando o peito da mãe, né? Tudo isso é instintual, o nosso corpo ele tem essa base instintual. Mas em algum momento, a gente acreditou que dava pra negar isso. E começam nas coisas simples, assim, quando a gente começa a negar os fedores do corpo, né? Quando a gente começa a tentar controlar a fome para ter um formato de corpo, quando a gente tenta controlar o corpo para estar acordado mais horas. Então, é toda uma manipulação. Mas o problema não é a manipulação, o problema foi a gente acreditar que isso era possível. Exato. Que é se afastar da nossa natureza humana. E quando eu falo a nossa natureza humana, eu não tô falando desse humano super evoluído que constrói muitas coisas, tô falando do humano bem animal, do humano que há 2000 anos ainda transa, ainda come, mesmo os pratos de servir comida tendo mudado tanto, né? O que é o instinto? É o que, se a gente for estudar a história mais antiga, a galera já fazia. Em algum momento a gente quis mudar isso. Mudar o imutável, e aí vem as desordens. Sim. Porque muito do sofrimento, Cami, eu não sei se tu também vê isso, mas pensando agora, muito do sofrimento que eu vejo nas pessoas, a base é tentar negar o instinto ou não conseguir negar o instinto. E a base do sofrimento de quem já está em análise é ainda continuar sentindo o instinto. Ainda continuar não controlando a fome, não controlando o amor. É como se... de fato, a gente ainda quisesse conseguir, sei lá, não sentir nada. Buscando o que tu falou agora com a sibutramina ou com os benzodiazepínicos, assim, buscando um estado de completo bem-estar que só é possível na morte, ou nas drogas, ou nos vícios, ou nos sapatos vermelhos. Eu concordo plenamente, Thay. Eu percebo muito isso também, né? No consultório, as pessoas que vêm as mais diferentes queixas, né? E conforme vai passando o tempo da terapia, beleza, já reconhece, né, que o instinto existe, mas eu não sei me relacionar com ele, eu não sei domar ele ainda me invade, né? Só que, gente,
é o nosso trabalho. É isso aí, né? E sempre tenham em mente, deixar solto ou domesticar o instinto, as duas coisas são perigosas. O Jung fala, quanto mais individuado, mais refinado está o instinto. Então é fazer parceria com ele, é conhecer ele, né? É sentir o terror que é ter ele na sua vida e ver a grandeza dele. Né, o quanto ele te domina muitas vezes, né? E o que é que ele quer? Você já perguntou pra ele o que é que ele quer? Já tentou? Como é que você vai fazer pra se relacionar, né? Então, assim, como é que a gente faz isso, gente? Sozinho não dá pra gente entrar no nosso mundo interno e fazer essas transformações. Clarissa mesmo coloca ali, né? Até ali pra Taio esse trechinho. É preciso ter um guia. É preciso ter com quem compartilhar. Porque são forças muito poderosas. Que tomam mesmo, gente. Quando falam, assim, das possessões, é algo que a gente poderia falar nessa ordem, assim, o instinto toma. E quando vocês entenderem isso, vocês vão se julgar menos e julgar menos todas as tragédias morais que vocês já tomaram consciência. Porque a maior prova de que o instinto ele é uma força indomável é que não existe você fazer uma grande restrição de querer não comer e não acabar devorando tudo. Não existe você fazer uma restrição sexual. Você vai em algum momento ser tomado pelo teu impulso sexual. E nisso a gente conhece várias histórias de pessoas que tentavam, né, viver em abstinência e acabavam sendo tomadas por aquele instinto. As pessoas que se dizem mais humildes, mais caridosas, a gente vê no pano de fundo a busca por poder naquele dar, porque para eu dar eu tenho que ser superior a alguém. Então, por mais que a gente tenta negar, a gente vai ser tomado por uma função compensatória pelo instinto. Mas também isso que a Cami traz hoje, que eu acho que é muito novo, é que também não é soltar tudo. Não é soltar tudo. Não é escancarar as portas, gente. Porque eu vejo muita gente que estava preso, por exemplo, no complexo de vassaliça, de super boazinha, que depois começa a achar que então eu vou falar mesmo, eu vou ser grossa mesmo, porque é meu jeito mesmo. Ou gente eles que lutem. Eles que lutem. E acaba se tornando algoz do que foi vítima. Sim. E gente que então, assim, então agora eu não vou mais estar no mundo das dietas. E aí eu vou super comer o que eu quero, a hora que eu quero. E acaba também se destruindo, agora não mais por inanição, mas por contaminação mesmo, né? Do excesso de alimento. Então, como reconhecer e encontrar um lugar onde o instinto pode viver. Eu acho que o primeiro passo é eu olhar. Eu olhar sem medo e sem a pretensão de que não exista ou que exista diferente. E em segundo lugar, se perguntar assim, se nada na vida acontece a esmo, também não deve ser a esmo que a gente tem esses instintos. Qual que é a função positiva disso, né? É começar a se relacionar com o seu mundo interno, ver qual que é a necessidade dele e fazer essas parcerias, né? Então, assim, quando te for necessário, quando te convier, você poder ser firme e não necessariamente grossa. Se o outro vai interpretar como grosseria, isso já é algo que diz respeito a ele, né? Mas é ir refinando e usando conforme for necessário, conforme convier, com sabedoria e perspicácia. E outra coisa que a gente tem que entender é que neste processo de refinamento dos instintos, nós estamos aprendendo. A Clarissa coloca mais pra frente um exemplo que eu acho muito bom. Uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, que tá com os pontos ainda, ninguém pede pra essa pessoa carregar um piano nas costas, fazer uma mudança e carregar o piano. Então, olha o que você pode estar fazendo com você mesma. Exigindo que você... não, eu quero já estar com o meu instinto refinado semana que vem, porque eu já fiz 3 sessões de terapia. Já fiz 5 imaginações ativas, né? Então, assim, é esse processo. Gente, é a gente se colocar no nosso lugar. É se colocar no nosso lugar. Não nos obrigar a carregar um piano nesse momento que a gente tá se recuperando. E se o grande objetivo do teu processo de análise é já estar bem, já se sentir bem e já fazer tudo, você ainda não entrou em análise. Exato. Ainda não entrou em análise. Porque existe uma diferença entre fazer terapia e fazer análise. E a análise profunda, ela não tem a pretensão de chegar a um estado, mas de estar cada vez mais ciente de onde se está. E ciente de tudo que se dá dentro de mim
a cada momento sem a pretensão de que seja diferente. É mais sobre saber-se, sobre dar-se luz e perceber como tudo me afeta e como eu participo, do que ter a pretensão de ser afetado ou participar de um tal modo, de um tal jeito. Então a análise não é sobre onde a gente vai chegar, é sobre quem se é. É sobre onde se está. E quem sabe, se tudo der certo e se Deus quiser, chegar num lugar um pouco mais refinado internamente. Vivendo bem o instinto de individuação. Vocês já pararam para pensar que quando a gente fala assim, você está condenado a ser você mesmo, é porque a individuação, ela é esse instinto. E da mesma forma que se eu tô 3 dias sem comer, sem engolir a saliva, em algum momento eu vou comer o reboco da parede, se eu estou vivendo, negando esse instinto de ser a Tayane, sei lá ainda quem é essa Tayane, mas assim, de ser ela, e eu tô vivendo uma vida totalmente em restrição do que nutriria a minha alma, em algum momento eu vou começar a ter várias perdas na minha vida, vou metaforicamente comer rebocos de parede, até que eu perceba que eu não estou nutrindo esse instinto, né? Então esse instinto ele é tão forte de se tornar você mesmo que você vai realmente viver uma vida de muitas perdas e repetir muitas histórias até que tu aprenda a lição e que se implique com isso. Isso não é só pra quem faz terapia, né? Pra quem tá vivo. Com certeza, Thay. A gente não pode perder isso de vista, né? De que somos seres que têm esse vazio, porque somos seres humanos. Mas cabe a gente ir alimentando, descobrindo o que nutre, descobrindo se você pode plantar, ou onde você pode encontrar, né? Ouvir o barulho do riacho, perto do riacho tem tal plantinha que me nutre. E ficar atento aos sinais, aprendendo a navegar por essa vida, sendo você mesmo, porque, Thay, não é só importante que a gente seja a gente mesmo. É uma questão de responsabilidade para com o todo, para mim. Porque a partir do momento em que eu sou eu mesma, a partir do momento em que eu deixo de ser a boazinha, né, que eu falo calma e mansa o tempo todo, né? Eu tiro do outro a possibilidade de lidar com a frustração e com o que tem dentro dele quando eu ergo a minha voz no sentido de ser mais firme. Sim, uma semente de laranja que não se planta na terra não se inibe apenas de dar frutos, ela inibe todos aqueles que um dia consumiriam dos seus frutos e se nutririam de vitamina C. Então, quando uma alma não realiza a si mesma, ela não está fazendo uma escolha que apenas prejudique ela, nem só a família dela, mas todas as outras almas que teriam destinos entrelaçados aos dela não vão ter uma nutrição. E será que a fome de alma no mundo não está relacionada, então, a muitas almas que não estão sendo elas mesmas e não estão alimentando as almas que se alimentariam delas? E hoje nós somos famintos existenciais? Ah, mas com certeza. Porque a gente tenta se encaixar. E se encaixar, né? Nesse grande sapatão vermelho. Até perder os pés. Até perder os pés, né? Por quê, gente? Deixa eu até ver qual é a página que ela fala. Eu já falei pra vocês da primeira antinomia básica, há uns episódios atrás, né? Que o Jung coloca, que é o corpo depende da alma e a alma depende do corpo. E aqui nós temos a segunda antinomia básica, que é o homem individual não importa perante o coletivo, né? Então, assim, quando a gente tenta se encaixar no coletivo e se sentir parte, é natural, acontece isso, gente. Não é que isso não deveria acontecer, é que isso não deveria só acontecer, não deveria acontecer só isso. Mas quando a gente se encaixa, se a gente tá muito bem adaptado ao coletivo, aí o individual já não está sendo considerado. E quando a gente entra muito no individual e se perde lá dentro, a gente não se adapta no coletivo, né? Então, não importa pro coletivo, e é fato, não importa pro coletivo o que a Camila Dorásio sente em relação ao padrão de beleza da magreza imposta hoje. Não importa pra eles, eles querem que eu seja magra e pronto, acabou. Assim como pro meu mundo interno, não importa o padrão de beleza que eles estão querendo impor, né? Então, assim,
E refinando esse nosso mundo interno para que a gente possa estar no mundo e ter um espaço para vivenciar a nossa individualidade e bancar as pressões externas que vão vir. Não dá pra gente se iludir e achar que não vão vir, porque vão, pra sempre. É como estar dentro de um rio e imaginar que a correnteza não afeta. Ela afeta. E o primeiro passo para transpô-la é reconhecer que ela afeta. Eu penso um pouco que existem duas formas de fazer essa relação com o coletivo. Eu acho que não tem como o coletivo não afetar o individual e o individual não afetar o coletivo. Eu acho que a gente pode se perguntar de que forma isso vai acontecer. Ou eu olho para a orquestra do mundo, vejo o que está sendo tocado e começo a tentar emitir o mesmo Ré maior, independente da minha nota pessoal, e eu posso passar a vida assim, participando da música, eu tô fazendo música, mas eu nem sei que instrumento direito eu sou. Ou eu posso olhar pro individual, reconhecer que instrumento eu sou, perceber qual é a minha nota única e, tocando a minha nota única, contribuir para o concerto da existência. Num movimento onde eu acho que uma pessoa que se torna ela mesma, ela afeta o todo porque ela participa da realidade a partir de um outro lugar. Sim. E é um lugar que gera um efeito completamente diferente. Às vezes a gente fica pensando tanto, nossa, eu queria gerar esse impacto nessa pessoa, ou esse impacto no meu bairro, ou esse impacto no meu grupo. E é tudo tão controlando várias variáveis para gerar o impacto que a gente acredita, que quando uma coisa não sai do lugar, a gente fica super frustrado. Mas quando, na verdade, eu olho para dentro, eu só me pergunto, tá, quem sou eu aqui? O que faz sentido pra mim hoje, né? Qual é o passo que eu quero dar? O que tá alinhado comigo? Naturalmente, a gente se torna uma presença que gera impacto, não necessariamente onde a gente quer ou como a gente quer, mas é um efeito construtivo na realidade, nas pessoas, apenas por ser uma presença que tá no seu lugar. Tem alguns joguinhos que a gente percebe isso, né? O cubo mágico, quando a gente endireita totalmente um lado, as outras peças elas vão se ordenando também. Então, puxar pra dentro essa nossa vontade de transformar tudo fora, ou também de esperar que o mundo externo ou que a minha família mudem pra daí eu ter o alvará pra mudar, né? Que tem gente que fala, eu já mudei tanto, mas a minha mãe continua não me aceitando plus size. Mas talvez suportar ser algo a despeito da aprovação do outro é exatamente o que a tua alma precisa para se nutrir. Porque nesse e nos outros episódios a gente falou muito das coisas gostosas que nutrem a nossa alma. Como colocar ferro no solo, é uma coisa gostosa que nutre o solo. Mas às vezes o que vai nutrir a nossa alma é o desconforto. Muitas vezes eu lembro que no interior, né, eu tinha muito contato com pessoas que têm sítio, campo, e os meus avós tinham isso. Muitas vezes a gente tem que colocar ferro no solo. Mas às vezes a gente tem que colocar titica de galinha. Exato. E às vezes a gente tem que tacar fogo. E como vocês reconhecem quando vocês estão entrando em contato com um cocôzinho, com algo ruim, e que aquilo parece que tem que ser tirado porque aquilo desnutre a alma, mas ali tá a nutrição, né? Eu percebo muito essa semana, assim, é uma semana que eu estou triste. Eu tô verdadeiramente triste, mas não é uma tristeza que me desnutre a alma, não é a tristeza de estar vivendo dentro de uma gaiola dourada que aniquila minha alma. É uma tristeza de estar entrando em contato com algumas titicas de galinha internas e é a tristeza que nutre a minha alma. E por isso ela tá aqui, né? Eu sou reikiana, eu tenho floral, eu tenho muitas técnicas para me dar uma sensação de bem-estar. Mas a verdade é que nesse momento o que nutre a minha alma é suportar estar triste, é suportar que essa é a minha realidade agora. Essa semana eu tava conversando com uma paciente, né, que é mãe e que tá com bastante dificuldade, né, e com, né, as famosas birras, né, o que o povo chama de birra. E a gente tava conversando sobre isso, sobre quando a criança tá ali esperneando, sentindo um desconforto absurdo, é horrível. Vocês gostam de ter crise de ansiedade? Ninguém gosta. E a mesma coisa pra criança. Ela tá ali, tendo aquele rompante de explosão de sentimentos desagradáveis. E aí o adulto faz o quê? Para de chorar, né? Ou sai, deixa a criança sozinha até ela se acalmar. E aí essa mãe falava, eu quero que ela saiba que ela possa contar comigo em qualquer momento da vida dela. E eu falei, e quando ela tá ali sofrendo, você, né, sai.
do lado dela. No pior momento da vida dela, ali naquele momento você sai do lado dela. E a gente sai do lado da nossa alma quando a gente tá com os piores sentimentos. Nossa, você me faz pensar sobre desamparo aprendido, né? Sobre como nesse modelo de educação a gente foi aprendendo a se abandonar quando emerge em nós coisas que a gente julga inadequadas. A raiva, a frustração. E só que a gente não se tranca no quarto e se espera, né? A gente se enche de outras coisas. Vai correr. Sim. E muitas vezes é ficar do lado dessa criança, suportando o descontrole dela, o choro, tentando ajudá-la a nomear aquilo que ela está sentindo, conhecendo como esta criança em específico se acalma. Neste momento aqui agora, porque pode ser que na próxima birra, muito entre aspas, seja outra coisa. Mas como é que vocês constroem juntos esse saber do aqui e agora? O que é que a gente pode fazer? E eu não vou sair do seu lado. Que eu acho que hoje nós somos pessoas que não sabem nomear e reconhecer os próprios sentimentos, cuidando de crianças que também talvez não vão aprender a nomear. Então eu acho que o primeiro passo é a gente se maternar e aprender a nomear e suportar a nossa criança birrenta interna. Que tá chorando, que tá desesperada, que tá abandonada. Eu volto a repetir, gente, somos todos crianças presas em corpos adultos. E eu acho que a gente tem sim que olhar para a criança interior ferida, mas talvez puxar o olhar para um novo conceito, né? Somos também adultos enlutados. Somos crianças interiores feridas, mas somos adultos enlutados. Com lutos não elaborados. Não elaboramos o luto do nosso corpo infantil, da nossa infância. O luto dos pais não ideais. O luto dos nossos relacionamentos. A maioria de nós não elaborou o luto do primeiro namorado. O luto de não ser quem a gente pensou que seria com 30 anos, com 40 anos. O luto de tantos futuros não vividos. Então, somos crianças feridas e somos adultos enlutados. Sim. Ai, gente, é bastante delicado e a gente fala tudo isso, mas a gente vivencia tudo isso também. Nós também estamos no processo, cada uma no seu. Sim. E como a Thay disse, né, uma semana aí difícil pra mim, também uma semana de bastante tristeza, né? E eu até postei hoje de manhã nos meus stories, que eu não tive uma noite, né? E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente descobre como que lida, como é que senta do lado dessa criança, né? Que tá sofrendo, que tá triste. Então, no meu caso, foi cozinhar uma comida comfort food, né? Por quê? Não pra me entorpecer e me encher, me empanturrar, mas porque o ato de cozinhar me acalma. O preparar um prato bonito me faz sorrir. Fiz umas panquequinhas, né? Então aí eu derrubei em cima delas uma geleia de jabuticaba que o meu pai fez, porque ele sabe que é a minha geleia favorita, né? Não teve exagero em quantidade, não é todo dia, não desrespeitou nenhuma das minhas restrições alimentares, porque eu sou intolerante ao glúten. O leite com café me fez sentir aquecida. E enquanto eu comia, eu pensava sobre a tristeza e a frustração e a irritação que eu estava sentindo por não ter conseguido dormir, o medo de ter acordado com uma aranha marrom na minha cama, né? E fui pro caderno depois. A tristeza não se resolveu, o medo ainda tá um pouco aqui, não sei se fui picada ou não, mas a irritação passou. E foi isso que foi possível por esse momento. E isso foi tudo. E o que é possível para você agora? Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.